Olá, meninos! E aí, como estão os estudos? Espero que vocês estejam estudando direitinho, assistindo as videoaulas, procurando também outras informações pela internet, né? Porque é sempre válido. Não fiquem presos só aos conteúdos que eu passo aqui ou aos conteúdos que eu disponibilizo no Google Sala de Aula. Sempre procurem mais, né? É isso que faz com que as pessoas aprendam mais e melhor. Buscar sempre informações. Bem, essa semana foi meio atípica para o sexto ano, né? Porque não tivemos aula de língua portuguesa, não tivemos a videoaula do estado de língua portuguesa, tá? Mas o material dos PETs continua. Então eu decidi gravar para vocês essa parte que está nos PETs e que não teve videoaula. Então, para ficar mais claro, tá? No lugar da videoaula de português, nós tivemos videoaula de inglês, tá bom? Então, se vocês procurarem, não acharem, porque não teve mesmo português para o sexto ano, tá? Então, vamos falar hoje sobre placas e avisos, tá? Muitas vezes nós utilizamos placas, nós utilizamos avisos em várias ocasiões. Por exemplo, quando nós vamos ao banheiro de um restaurante, né? Como que a gente identifica qual que é o banheiro masculino e qual que é o banheiro feminino? Pela placa, né? A placa do banheiro masculino tem um homenzinho, que é só um bonequinho, e a placa do banheiro feminino tem uma bonequinha que tem um vestidinho, para indicar que ali é o banheiro feminino. Existem outras placas, né? Mas as placas básicas são essas. Outra, por exemplo, quando a gente vê um lugar que é preferencial para idosos, gestantes, cadeirantes, tem também os desenhinhos nas placas, né? E o que mais? Onde mais a gente encontra placas? As placas de trânsito, por exemplo, né? A sinalização de trânsito também. E os avisos? Atenção, é proibido mascar chicletes, por exemplo. Ou então aviso de silêncio no hospital. Atenção, higienize suas mãos agora com essa questão da pandemia. Então, as placas e os avisos são sempre presentes em nosso cotidiano, né? Então, vamos olhar aqui algumas placas. Essas duas placas, na verdade, em qual ocasião nós utilizamos? No trânsito, né? Então, essa primeira, cuidado, trânsito de empilhadeira. Isso daqui a gente tem muito também em fábricas, né? Às vezes tem trânsito de caminhão nas ruas, ou também de tratores, né? E aqui empilhadeira no caso de fábricas, para controlar o trânsito das fábricas, para as pessoas prestarem atenção. Porque às vezes pode estar passando uma pessoa com uma empilhadeira, ela não está te vendo. Então você como pedestre nessa situação aqui, para você ficar alerta. A placa de pare, quer dizer o quê? Que é para a pessoa parar, né? Essa placa aqui, 50 km por hora. Essa placa quer dizer que naquela via os carros podem andar na velocidade máxima de 50 km por hora. Tá? Placas de trânsito mais voltadas para as pessoas que dirigem, mas é importante também os pedestres conhecerem as placas, né? E aqui, ó, nós temos uma cidade, estão vendo? E essas placas aqui, ó, que nós encontramos em várias cidades. Então, placa com nome de bairros, centro, retorno, ou seja, para você retornar para o centro, você deve pegar à esquerda. Se você for em frente, você vai ao bairro São João e ao bairro Colônia. Se você seguir em frente nessa pista, você vai, acho que é Vila Arens e Várzea Paulista. E se você entrar à direita, você vai para o Vianello e para a rodovia Anhanguera, tá? Então, essa aqui é de uma cidade de São Paulo. Só não sei dizer se é a cidade de São Paulo mesmo. Eu acho que deve ser alguma outra cidade mais interior, tá? Então, placas de trânsito aqui. Uma coisa que a gente já pode observar é o seguinte: essas placas de trânsito têm frases grandes, completas, textos? Não, né? Tem só palavras curtas, ó.
cuidado, grande trânsito de empilhadeira. Dá para entender que é pra gente tomar cuidado que tem empilhadeira passando para lá e para cá naquele local, né? Então, por que as frases, não existem, aliás, frases em placas de trânsito? Existem sim palavras e o mínimo de palavras possível. Por que isso? Porque a gente tem que bater o olho naquela placa e ler, sabe? É uma questão de velocidade, de rapidez, de entender o que está acontecendo ali naquele momento. Não é uma propaganda, por exemplo, não é igual a gente viu o folheto, o panfleto, o anúncio publicitário, que tem coisas chamativas, mas tem textos maiores. Aqui não, na questão das placas e dos avisos, são textos muito curtos, se duvidar, 1, 2 palavras, para poder alertar as pessoas. Porque se a pessoa parar, tiver que ficar lendo, por exemplo, a placa de pare, se tivesse que pare, pois tem isso, isso e aquilo, você pode sofrer isso, isso e aquilo, imagina tudo isso nessa placa. Então, a placa tem que chamar a atenção, tem que alertar e tem que ser uma coisa rápida, né? Uma mensagem rápida. Então, reflita aqui comigo, ó. Qual a finalidade dessas placas? Para que servem essas placas de trânsito? E aí, pensa aí, 2 segundos. 1, 2. Então, a finalidade da placa de trânsito é alertar, informar aos pedestres, as pessoas que pertencem ao trânsito, os pedestres, motoristas, tá? Motociclistas, ciclistas, todas as pessoas que compõem o trânsito, não só os motoristas, né? Não só quem está motorizado, ou seja, ou de carro, ou de moto, ou de caminhão, ônibus, mas também os pedestres. Então, a finalidade é o quê? Alertar as pessoas, mostrar às vezes um perigo, mostrar em que direção a pessoa deve ir para poder chegar em tal lugar, mostrar qual é a velocidade máxima daquela via, tá? E a forma das placas, olha lá. Os textos são curtos ou longos? Por quê? Então, eu já respondi para vocês, né? Os textos são curtos ou longos? Curtos. Qual que é a finalidade, então, dos textos serem curtos? Por que os textos são curtos? Para a gente poder ler rapidamente, o nosso cérebro já acessar aquela palavra e a gente já entender a mensagem que aquela placa está querendo passar. Porque o trânsito é uma coisa muito rápida, a gente não pode ficar parando para ler tudo a toda hora, a todo momento, né? Textos grandes. Imagine se as placas tivessem textos grandes, o trânsito ia ficar parado, porque tá todo mundo ficando lá lendo placa, e não pode, tem que ser uma coisa rápida. Você acha que as cores das placas são importantes? Por quê? 2 segundos para pensar, ó. Vou botar aqui. Nessa aqui tem 2 cores. E aí? As cores são importantes? Sim, tá? Por que as cores são importantes? Porque elas servem também para chamar a atenção das pessoas. Algo amarelo, algo vermelho, chama muita atenção. Pensem nos lugares em que essas placas estão. Por exemplo, essa placa aqui de cuidado com a empilhadeira. Isso daqui pode estar dentro de um galpão de uma fábrica, por exemplo. Quais são as cores desse galpão? Normalmente a gente pensa, um galpão de fábrica deve ser uma cor mais escura, um cinza, né? Cores metálicas, mais escuras. Bem, então se essa placa está no galpão, ela vai chamar atenção? Vai. Por quê? Porque ela é amarela. Então, serve para chamar a atenção das pessoas. Mesma coisa a cor vermelha na placa de pare. Onde essa placa está? Normalmente, onde a gente encontra? Nas ruas, né? E nas ruas, quais cores nós temos? Temos muitos tons de vermelho? Não, né? Pensem, por exemplo, uma via, uma avenida. Que cor é o piso, né? O chão da avenida? Bem, é de asfalto, então é cinza. Isso. E aí, essa placa normalmente ela fica na vertical, né? Então, se você pensar, se você for olhar para frente, pense numa avenida com árvores, com pessoas e também com construções. A gente tem muitas construções vermelhas? Não. Quais são as cores das árvores? As cores são verdes. Então, o vermelho vai chamar atenção? Vai.
Então, qual que é a intenção das cores? As cores sempre chamam a atenção, é uma forma de alerta. Então, as placas, elas têm cores chamativas e são também, possuem textos curtos. Às vezes, ó, igual pare, só uma palavra. Para o pedestre ou para o motorista acessar rapidinho aquela informação daquela placa, né? Você acha que as cores são importantes? Sim, né? E elas estabelecem comunicação. Então, o que a gente pode falar que é comunicação? Vamos supor, vamos supor, eu estou fazendo unha com a manicure. E a manicure vai e tira um bife da minha unha. Eu falo, ai, a manicure vai entender o que eu falei? Vai. Eu estou estabelecendo uma comunicação com ela? Estou. Por quê? Ela vai perceber que eu senti dor, então que ela tirou um bife ou fez alguma coisa ali que doeu, que não me agradou, né? Então, o que a gente pode entender por comunicação? Comunicação é tudo aquilo, todo o processo verbal ou não verbal, tá? Então, verbal quando tem fala ou escrita, e não verbal quando tem apenas imagens, ou então vamos pensar nas libras, né? Que é a língua brasileira de sinais, que são só gestos. Então, verbal ou não verbal ou linguagem mista, né? Quando há comunicação, quando há uma troca, ou seja, se eu falei e a outra pessoa entendeu, me respondeu, eu entendi o que ela falou e assim a gente estabelece uma comunicação. Então, a comunicação ocorre quando há uma troca, quando eu entendo o que me falam e quando eu falo e me entendem. Então, esse simples ai para manicure é uma forma de comunicação, porque por meio do ai, ela entendeu que ela pode ter me machucado e que eu senti dor. Então, ela vai olhar, vai pedir desculpas, vai ver o que aconteceu, né? Então, essas placas aqui, por exemplo, elas estabelecem comunicação. A gente lê e entende o que está escrito, qual que é a mensagem de cada uma? Sim, tranquilamente. O pare quer dizer que é para você, naquele ponto ali da rua, da via, é para parar. E o trânsito de empilhadeira é para você ter cuidado, prestar atenção ao seu redor, porque às vezes alguma pessoa está dirigindo uma empilhadeira, né, no trabalho dela e ela pode não te ver. Então, para você, o que? Ficar alerta. Então, estabeleceu comunicação. Eu entendi o que essas placas quiseram dizer. Aqui é que a velocidade da via máxima é de 50 km por hora e aqui, ó, a seta indica a direção e as palavras indicam se você seguir a direção da seta para onde você vai. Tranquilo, né? Então, comunicação é estabelecida. Vamos agora aos avisos. Trouxe aqui alguns exemplos. Atenção, estacionamento exclusivo para clientes. Então, muitas vezes nós vamos a locais em que você pode estacionar o carro, mas só se você for cliente. Por exemplo, farmácias, né, drogarias. Aqui na minha cidade tem algumas drogarias que são em terrenos maiores e que tem lugar para estacionamento. Só que lá está escrito estacionamento apenas ou exclusivo para clientes. Então, se você vai parar em algum lugar, se depara com essa placa aqui, é um aviso de atenção. Ah, não, só pode parar cliente. Você vai respeitar. Se você não for àquele lugar, você não vai estacionar lá. Outra aqui, aviso. Por motivo de higiene, ajude a manter este local limpo. Então, vamos supor que isso aqui esteja, por exemplo, no banheiro ou às vezes no escritório em que há muita circulação de pessoas. Aviso aos passageiros: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. E aí, o que eu quero mostrar aqui? Essas placas são placas de trânsito? Não, né? Aqui os textos são mais longos do que as placas de trânsito? Observe. Sim. Por quê? Olha só. Aqui a gente dá para entender que o quê? As pessoas não estão em locomoção. Por exemplo, para pegar um elevador, a pessoa tem que parar para apertar o botão e chamar o elevador. Enquanto isso, dá tempo dela ler essa placa aqui. Aqui a pessoa vai estacionar.
Então aqui ela já vai ver esse ezinho, vai correr os olhos aqui e ver que é exclusivo para clientes. E aqui está dentro de um lugar também, um ambiente em que as pessoas estão paradas. Mas ainda assim os avisos constituem textos curtos. Por quê? Para chamar a atenção das pessoas para algo que é importante e que a pessoa siga aquelas orientações ali, tá? Então, qual a finalidade dessas placas, desses avisos? Alertar as pessoas, né, para algo importante. Por exemplo, que o estacionamento é apenas para clientes, que é para manter o local limpo, e aqui que é para verificar se o elevador está mesmo no local, no andar em que você chamou. Muita gente chama o elevador, não presta atenção, sai entrando. E se o elevador não estiver ali naquele andar? Complicado, né? Então, qual que é a forma? Os textos são curtos ou longos? Por quê? Ainda assim os textos são curtos, né? Não tem um textão enorme, por exemplo, a questão do elevador. Por exemplo, avisa os passageiros antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar, pois você pode cair no poço do elevador se o mesmo não tiver, entendeu? Não tem um texto longo, é um texto curto, né? Da mesma forma aqui. Então, a finalidade é alertar. Um aviso é sempre chamar a atenção, alertar as pessoas para alguma coisa. Você acha que as cores das placas, né, dos avisos são importantes? É a mesma ideia, né? As cores chamam a atenção, são importantes? Sim. Aqui, ó, amarelo com vermelho. Aqui o fundo branco, mas há uma frase destacada em vermelho. Aqui um fundo branco com destaque no azul claro. Então, todas essas cores dessas placas chamam a atenção das pessoas. E, por fim, essas placas estabelecem comunicação? Ou seja, você leu e entendeu o que está escrito aqui? Sim. Então, estabelece a comunicação? Sim, tá? Agora, vamos às atividades dos pets. Eu resolvi trazer essas atividades aqui hoje, porque como não teve videoaula, então a gente vai exercitar aqui, já resolver essas atividades em específico, tá? Até porque eu achei elas meio confusas, então vou ajudá-los aqui a esclarecer. Vamos lá. Atividade 1. Leia com bastante atenção a placa e os anúncios abaixo. Então temos uma placa e alguns anúncios. Ou avisos, né? Tá mais para aviso do que anúncio. Anúncio é, por exemplo, vende-se... Deixa eu ver se tem aqui. Não. Vende-se... Vende-se colchão em bom estado, tanto por tanto, que são as medidas. É favor entrar em contato com... Isso é um anúncio, quando você anuncia alguma coisa para vender ou para trocar. Aqui a gente tem uma placa e avisos. Tá? Então vamos lá. Vamos ver a primeira aqui. Abram os pets aí. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo, corre lá, abre o seu pet para você acompanhar. Vamos lá. Não vendemos cerveja fiado, por gentileza, não exista. Aqui está escrito exista. Segurei? Mesquita muçulmana. Favor não deixar objetos com i no corredor, a gerência. E aqui tá assim, estacionamento só para cliente. Eu acho que são só essas, é isso mesmo. Então, olha só, o que a atividade quer que você observe aqui? Que nesses avisos e que nessa placa existem erros, tá? Erros ortográficos. E muitos deles vão passar bem despercebidos, porque eles são muito sutis. O que mais chama, de todos aqui, o erro que mais chama atenção, na minha opinião, acho que na de vocês também, é o dessa primeira placa aqui, ó, desse primeiro aviso. Não vendemos cerveja fiado, por gentileza, não exista. Na verdade, não exista, não tá falando para você não existir, e sim não insista. Ou seja, não insista, não fique pedindo, porque a gente não vende cerveja fiada, tá? Aqui, mesquita muçulmana. Qual que é o erro? Talvez vocês nem saibam.
Mas vamos lá. Mesquita, tá tranquilo, tá? O erro tá em muçulmana, porque na verdade o L é depois do U, segundo U, aliás. Então é muçulmana e não muçulmana, tá? Muçulmana. E aqui embaixo, favor não deixar objetos no corredor. Falando assim, né? A questão do erro está aqui em objetos, ó. O B é B mudo, não tem o I. Esse é o problema aqui. E aqui, estacionamento só para cliente. Na verdade é cliente, não com R, sim com L, tá? Por isso que eu achei essa atividade meio vaga, ó. Vamos ver as perguntas que tem. Atividade 2. A função da língua é garantir a comunicação efetiva. Então, o que é algo efetivo? É o que ocorre com eficácia, tá? Com sucesso. A comunicação feita, assim, de forma plena, com sucesso. Esse é o objetivo da língua. Nos textos acima ocorreu a comunicação. A língua cumpriu a sua função, ou seja, houve uma comunicação efetiva. O que você observou? Então aqui, houve comunicação nesses textos? Vou dar minha opinião como linguista, tá? O que é a linguista? A pessoa que estuda a língua, e não como gramatiqueira purista, né? Que é a pessoa que fica corrigindo todos os errinhos e fala que isso tá errado, tudo tá errado. Como linguista, eu acredito sim que houve comunicação em todos os casos. Talvez nesse primeiro caso não exista. A gente pode parar para pensar um pouco mais que a palavra insista em vez de exista. Mas os outros casos, eu entendi que aqui a mesquita é muçulmana, apesar do L estar no lugar errado. Aqui eu entendi que é para, por favor, não deixar os objetos no corredor, apesar de objetos estar escrito errado aqui, né? Não é nem com G e nem com I. E aqui, ó, eu entendi que o estacionamento é apenas para clientes, mesmo estando escrito cliente. E vocês também entenderam. Então, na minha opinião, como linguista, houve comunicação. Contudo, essa comunicação não foi efetiva, ou seja, não foi 100% eficaz por causa desses erros ortográficos, né? Então, a resposta é possível entender a maioria das placas, a língua não cumpriu sua função efetivamente, a língua não cumpriu efetivamente, ou seja, 100%, foi totalmente eficaz, não foi por causa dos erros de ortografia, mas que eu entendi que houve comunicação, sim houve, tá? Com isso, a comunicação ficou prejudicada, uma vez que há erros de ortografia no texto. De ortografia nos textos. Então, a comunicação ficou prejudicada, mas não quer dizer que a gente não entendeu nada dos textos, tá? Atividade 3. Esses erros podem ocorrer em qualquer produção textual. Sim, erro de ortografia é muito comum de acontecer. Sendo assim, como podemos evitar que isso ocorra? Então, como que a gente pode evitar que erros ortográficos ocorram? Se você for fazer um aviso, alguma coisa para sua casa, por exemplo. Por favor, lavem a louça. Ou então, bem curto e grosso, sujou, lavou. E aí? Como que você vai saber se está certo ou se não está? Então, olhem só o que a gente pode fazer. Podemos evitar os erros pesquisando no dicionário as palavras que não sabemos, ou a gente pode pesquisar ainda assim, que a gente conhece, a título para tirar dúvida. Revisando os textos e pedindo para outras pessoas revisarem esses textos também. A gente pode revisar, reler, mas quando a gente faz o texto e a gente mesmo revisa, pode acontecer da gente sem querer não enxergar um erro. Isso é normal. Por isso que é importante você mostrar para outra pessoa e às vezes a outra pessoa vai enxergar um erro que você não enxergou. Isso é super normal. Pois às vezes, né, não percebemos os erros que as outras pessoas podem ver, tá? Então, pesquise no dicionário, procure, pode ser no dicionário de papel, pode ser no dicionário online, peça para outra pessoa ler, releia o seu texto e assim a gente pode evitar esse tipo de erro. Por fim, faça a revisão e reescreva a placa e os anúncios fazendo as correções necessárias. Então, a placa 1.
Não vendemos cerveja fiada, por gentileza, não insista. Tranquilo? Aqui eu ainda pontuei. Não vendemos cerveja fiada, ponto final. Por gentileza, vírgula, não insista. Placa 2, Mesquita Muçulmana. O L, que antes estava aqui, veio para o lugarzinho dele correto aqui. Placa 3, por favor, vírgula, não deixar objetos no corredor. Objetos sem o I, que não tem, o B mudo, e em vez do G, o J. Estacionamento só para cliente. Em vez de R, é o L. Tranquilo? Deixa eu só conferir. Então, ó, observe que a pontuação também foi corrigida. E aí, eu corrigi a pontuação das placas 1, 3 e 4. Tá? Dos avisos, na verdade. 1, 3, 4. E placa mesmo de trânsito, essas coisas assim, não possuem pontuação. Bom, pessoal, então é isso. Aula mais curtinha. Relembrando que não tem o vídeo do estado, tá? Mas eu já trouxe aqui para vocês a atividade extra de vocês. Vou deixar direitinho lá no Google Sala de Aula, tá? E aqui, inclusive, já trouxe as respostas dos PETs para vocês, porque eu achei que ficou meio confusa a mensagem que a professora queria passar aqui, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.